Próximo da fronteira entre Pajuçara e Bandeirantes, há um pequeno condomínio onde mora um casal bem jovem. Recentemente se mudaram para lá depois de passarem um tempo morando na casa dos pais da moça, que fica por volta de 15 quilômetros do condomínio no sentido da capital Fortaleza. Durante os primeiros dias em que se mudaram para o condomínio, fizeram algumas compras de necessidade primordial e, nesse período também, ganharam outras. Entre os presentes havia um lindo espelho de 1,5 m que decidiram deixar no quarto do casal. Tal objeto era tão evidente que era impossível para quem entrasse no quarto não perceber sua beleza. Belo tanto durante o dia quanto à noite, pelo menos até as luzes se apagarem. No começo tudo parece trivial e de fato estava tudo normal nas 2 primeiras semanas no condomínio. Da 3ª semana em diante, foi decidido mudar o espelho de lugar, exatamente de frente para a cama, abraçando intensamente o reflexo dela por inteiro. Desde então, a partir daquela noite, a moça começou a se queixar de pesadelos, onde era perseguida por uma versão maligna de si própria, pelos vários cantos do condomínio onde mora. E, conforme os dias passavam, os pesadelos ficavam ainda mais intensos. Na medida em que tinha um, contava para seu companheiro que, no início, achava normal, mas passou a se preocupar por se tornarem frequentes. Algo do qual a moça passou a observar é que toda vez que conseguia acordar do pesadelo nas partes mais tensas, sempre se deparava com seu reflexo no espelho, de frente para a cama, no escuro do quarto. No início da 4ª semana, no final da tarde, quando chegava do trabalho, ao abrir o portão, teve a leve impressão de ter visto alguém passar da garagem do condomínio para um beco bastante estreito, logo ao lado que dava acesso às manivelas de água para as casas do local. Bastante surpresa, porém muito curiosa, a moça se dirigiu até o beco e, chegando próximo às manivelas, percebeu algo estranho mais além. No escuro do final do beco, uma figura feminina com características levemente parecidas com as dela, porém não tão evidentes por causa do escuro. "Tem alguém aí?" pergunta a moça intrigada e um pouco assustada. De repente, ela percebe que os olhos de quem se escondia no escuro começaram a amarelar-se e a tal figura emite um longo e sombrio sussurro dizendo: "Lilith." Apavorada com o que ouviu e viu, a moça sai correndo do beco, às pressas para a sua casa. Ao avistá-la correndo, uma vizinha pergunta preocupada o que estava acontecendo, mas na correria, a moça sequer percebe alguém por perto. Ao chegar em casa, conta tudo de imediato a seu companheiro que, ao perceber seu assombro no olhar e na sua voz, deduz que na verdade o ocorrido poderia se tratar de estresse devido a um dia cansativo de trabalho. Convencida de tal hipótese, a moça passa a acalmar-se um pouco depois de um suspiro de alívio e confirmar com a cabeça dizendo: "Faz sentido. Tudo o que preciso agora é de um bom descanso
e um bom banho. À noite, após o banho, enquanto a moça preparava o jantar, o rapaz vai até o quarto e começa a pentear-se de frente ao espelho. Inesperadamente, enquanto se penteava, o rapaz percebe o próprio reflexo esboçar um pequeno sorriso, o fazendo assustar-se e deixar o pente cair. Ao pegar o pente de volta e observar melhor, tudo parecia aparentemente normal. Nesse momento, sua companheira o chama para os dois jantarem. No meio da madrugada, um pouco depois das 3 da manhã, a moça começa a contorcer-se na cama por conta do pesadelo, e seu companheiro acorda-se já tentando acordá-la e se surpreende ao ouvi-la pronunciar o nome Lilith algumas vezes. Logo, o rapaz ouve 3 leves batidas no espelho, próximo à cama, e levanta-se para conferir. Ainda no escuro, e deparando-se com a silhueta do seu reflexo no espelho, o rapaz percebe seu próprio reflexo acenar com a mão. Assustado, ele acende a luz e imediatamente se depara com tudo aparentemente normal ao observar o espelho. Nesse momento, a moça acorda se perguntando, inconformada com a luz: "O que aconteceu?" "Não sei. Acho que tive um sonho ruim", fala o rapaz se olhando surpreso no espelho. "Que horas são?" pergunta a moça bocejando. O rapaz vira-se para a estante e observa o relógio de longe, respondendo: 3h22. "Desliga a luz e volta a dormir", fala a moça se enrolando e virando para o lado. E logo em seguida, o rapaz desliga a luz, se dirigindo ao banheiro. Após um breve uso do sanitário, o rapaz dirige-se até a pia para lavar as mãos. E ao observar seu reflexo no espelho da pia, percebe o mesmo sorriso de outrora, lhe surpreendendo outra vez. Sem se intimidar, o rapaz observa o sorriso com mais precisão e, para sua surpresa, seu reflexo sutilmente abre a boca e sussurra de modo sombrio: "Narciso." Nesse exato momento, a porta que dá acesso a outro cômodo da casa e que fica de frente ao banheiro se abre levemente, deixando o escuro do lugar em evidência. Do banheiro mesmo, o rapaz observa o escuro fixamente e, para sua surpresa, percebe uma silhueta masculina se mexer lentamente no canto da parede. E quando ele achava que não iria passar daquilo, de repente, o mesmo olhar amarelado do qual sua companheira havia presenciado, ele se depara. Tomado por um assombro indescritível, o rapaz fica imóvel. Então, a porta do cômodo se fecha lentamente e, aproveitando a oportunidade, o rapaz segue às pressas de volta para o quarto. No dia seguinte, pela manhã, enquanto tomava o café, ele conta tudo em detalhes para sua companheira. Preocupados, eles começam a perceber que de fato estão vivenciando experiências sobrenaturais e tentam encontrar uma maneira de como se livrar dessa situação. Durante o dia no trabalho, a moça, visivelmente aflita e abatida, é observada por uma senhora responsável pela limpeza do local. Com um sorriso simpático,
A senhora pergunta o que se passa e se pode ajudá-la em algo. Sem hesitar, a moça, em lágrimas, conta tudo em detalhes e pede ajuda para encontrar uma solução. A senhora se atém ao detalhe do espelho e explica a ela sobre antigos rumores de que espelhos se tornam portais às 3 da manhã, convidando espíritos do outro lado para esse plano. E ela enfatiza: não há problemas em ter espelhos em casa, desde que você não exponha seu reflexo nele quando for dormir à noite, pois às 3 da manhã é o horário que os portais se abrem para aqueles cujo reflexo vai de encontro a um espelho. A moça não perdeu tempo e ligou imediatamente para seu companheiro, explicando o que fora orientado. Logo em seguida, o rapaz retira o espelho da frente da cama e mantém sua frente contra a parede, a fim de evitar qualquer risco de contato com tal experiência de outrora. Ao desligar o telefone, a moça, aliviada, procurou a senhora para agradecer pela ajuda. A procurou por todo o setor e não a encontrou. Perguntou a todos do trabalho, descrevendo as características da tal senhora, mas ninguém a tinha visto por ali. Será que esses rumores antigos são de fato verdade? Quem seriam de fato as entidades que atormentavam o casal? Que ligação os nomes Lilith e Narciso têm com o acontecido? Quem poderia ter sido a tal senhora? Sendo Lilith conhecida como a suposta primeira mulher de Adão, sendo também uma imagem e semelhança de Deus, mas se recusava a ser submissa a seu companheiro. E Narciso, conhecido na mitologia por adorar o próprio reflexo, seriam títulos condizentes aos espíritos mencionados, ou tudo não passa apenas de pura coincidência?